Vamos continuar com o assunto de derivadas. O que é a derivada? A derivada mede a velocidade com que uma função muda. Se ela cresce muito rápido, a derivada é alta e positiva. Se ela decresce muito rápido, a derivada é alta e negativa. E se ela não cresce nem decresce, a derivada é zero. É só isso. E o que é crescimento? O crescimento é quanto que ela varia em y para um passinho aqui em x. Tá? Então, você vai estar fazendo o tempo todo um delta y dividido por delta x. Tipo esse aqui, eu posso dizer que o delta y sobre delta x é mais ou menos 1,5, porque para cada uma unidade que eu ando para cá, eu subo uma unidade e meio. Então, a derivada é 1,5. Só isso. Muito bem. Encontre a derivada para essa função aqui. Encontre as inclinações o tempo todo para essa função aí que aparece. Nós já aprendemos que a derivada ela é encontrada pelo cálculo de um limite. Você vai fazer o limite quando Δx tende a zero de ΔY sobre Δx. O Δx eu vou colocar aqui embaixo e o ΔY ele é um pouco diferente, né? Porque você vai colocar ele em função de x. Então você vai fazer x mais Δx ao cubo menos x mais Δx menos x ao cubo menos x. A diferença desse colchetes por esse é o ΔY. Você acabou de fazer, então, ΔY sobre Δx. Bom, e agora é ir resolvendo isso aqui. Bom, como é que eu faço alguma coisa elevada ao cubo? Cara, não tem choro. Ou você é um gênio da matemática que se lembra de um monte de coisa de cor, ou você vai ter que fazer assim, ó. X mais Δx ao quadrado vezes x mais Δx. Como eu não sou nenhum gênio da matemática, eu faço assim. Daí eu faço o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo vezes x mais Δx. E agora eu aplico a distributiva. Esse vezes esse, x ao cubo. Este, que eu vou colocar um pontinho aqui, vezes esse, mais 2x quadrado Δx. Agora esse que eu vou botar um quadradinho em cima. Δx ao quadrado vezes x. Então, x Δx ao quadrado. Mais 2x Δx. Opa, estou fazendo bobagem. Mais x quadrado vezes Δx. Agora vezes o outro. Mais 2x Δx ao quadrado, mais Δx ao cubo. Bom, eu tenho esse ao cubo, esse ao cubo. Eu sei que no fim, se eu somar os expoentes, vai dar tudo 3, né? Então, esse mais esse dá 3, né? Claro que não vou somar porque eles são diferentes, só estou fazendo uma sominha aqui, só para conferir se dá tudo ao cubo, então isso tem bastante sentido. Agora, x quadrado vezes Δx, eu tenho aqui e tenho aqui. Opa, então eu posso escrever assim, ó, x ao cubo mais Δx ao cubo mais 3x quadrado vezes Δx. Depois eu tenho x vezes Δx ao quadrado aqui e x vezes Δx ao quadrado ali. Mais 3x vezes Δx ao quadrado. E acabou. Eu até poderia saber uma fórmula de cor agora, ó.
o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro. Mas eu não vou decorar nunca isso aí. Eu prefiro passar um pouco de trabalho e fazer essas contas aí para achar quanto que é esse cara aqui, o cubo. Ele está todo colocado aqui, só que o H está no lugar do ΔX. Daí fica fácil de você cortar esse cubo com esse cubo. E esse menos x com esse mais x, né? Esse aqui vai virar o mais por conta desse dk. E aí veja que eu tenho o h em todos os que sobraram. Então eu vou cortar esse que vai ficar um 2 com esse h aqui debaixo. Daí eu posso substituir h igual a 0, né? É o caso dessa última linha aqui, ó. Se você cortar esse vai ficar um 2, e com esse, você vai ficar com o que está escrito aqui embaixo. Substitui agora h igual a 0, que é bem possível. Você vai ficar com 3x² menos 1. Tá? Então, essa é a derivada. 3x² menos 1 é a derivada da função y igual a x ao cubo menos x. Eu agora vou verificar se isso é verdade. Vou escrever aqui a função x ao cubo menos x e 3x² menos 1 e vou fazer a análise se de fato essa função que nós achamos, essa função quadrática, ela indica as inclinações da função cúbica. Eu consigo acreditar sim. Eu vou fazer ela só de menos 50 mais 50 para que eu consiga enxergar melhor a parte em y. Eu consigo acreditar sim que esta parábola ela mostra as inclinações desta curva azul. Ainda mais se eu der um zoom, vou fazer de menos 2 a 2, vai ficar melhor ainda de enxergar, de menos 2 a 2. Vou precisar dar um zoom em y agora, fazer de menos 5 a 5, ao invés de menos 50 a 50. Inclusive, olha, eu percebo as partes em que ela é... Aqui acho que era 3x², né? Não x². 3x² menos 1. Eu consigo, inclusive, perceber que a curva azul, né, que é a curva original, vou engrossar um pouquinho aqui o traço dela. A partir desse momento aqui, ó, a derivada começa a ficar negativa. E eu percebo que a curva azul teve inclinação negativa daqui até aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, desse valor aqui, ó, por aqui, eu vou colocar uns tracinhos verticais que vai facilitar para a gente enxergar isso. Ó, a partir daqui até aqui, está bem evidente que a curva está decrescendo. E eu vejo aqui na função preta, realmente, opa, um pouquinho mais para cá que ela está decrescendo, ó, eu me enganei. A partir daqui até aqui, ela está decrescendo, e aonde a função preta é negativa. Ficou bem evidente para mim que a função preta é derivada. Além disso, a função preta é positiva aqui, indicando que a inclinação da curva azul é positiva, né? E para cá também, né? A partir daqui, a inclinação da curva sempre é positiva. Vocês têm isso também aqui nos slides, né? A função cúbica e a derivada da função cúbica, indicando bem o trechinho aqui em que ela é... a derivada é negativa até aqui, né?
vendo pela curva da derivada que é negativa, e onde a derivada é positiva, né, vendo que a curva tem inclinação positiva. Vamos usar mais alguns pequenos desafios. Encontre a derivada com relação a x de raiz de x. Então vamos lá encontrar. A raiz de x não me parece ser tão fácil, porque tem uma raiz. O limite, quando ΔX tende a zero, de raiz de x mais ΔX menos a raiz de x, né? É sempre do f de x mais ΔX menos o f de x sobre ΔX, ou seja, ΔY sobre ΔX. Cortar, agora o bicho começou a pegar. Como é que eu posso me livrar dessa enrascada? Por isso da importância de aprender limites antes. Eu vou ter que sumir com essas raízes e o máximo que eu posso fazer é multiplicar por 1. Eu não posso alterar ele, né? E esse multiplicar por 1 vai fazer eu me lembrar que se eu multiplicar pelo que eu chamo aqui de conjugado, né? Ou seja, eu troco só o sinal do segundo elemento, eu fico com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E me livro dessa enrascada das raízes quadradas em cima. Mas, em compensação, eu vou ficar com uma enrascada de raiz quadrada embaixo. Mas não consigo visualizar outra forma de me livrar disso, né? Vai que não é tão um problema a raiz embaixo. Então, o jogo que segue. Limite, quando ΔX tende a zero. Embaixo eu não vou estar aplicando a distributiva, porque eu vou estar vislumbrando cortar esse ΔX no futuro com alguma coisa. E em cima, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X mais ΔX menos x. Em cima foi maravilhoso agora, porque corta esse com esse. E jogo que segue de novo. Limite quando ΔX tende a zero. Embaixo continua ΔX sobre raiz de x mais ΔX, mais raiz de x. E em cima só ficou ΔX. E olha que alegria, porque eu vou poder cortar esse ΔX com esse. Só pelo amor de Deus, aqui em cima é 1, né? Não é 0, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Bom, seguindo o jogo aqui, limite, quando ΔX tende a zero, de 1 sobre raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Será que eu posso substituir o ΔX igual a zero? Penso que posso. Tira esse cara aqui. Vai ficar raiz de x. Raiz de x não é zero, é o ΔX que tende a zero. Opa, então tudo isso aqui vai ficar igual a 1 sobre a raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Agora eu cheguei à conclusão que a derivada da raiz de x, né? Raiz de x é uma função assim, né? A derivada da raiz de x, as inclinações da raiz de x, é isso aqui, ó. Bom, x sempre tem que ser positivo, então isso aqui sempre vai dar positivo. Eu cheguei à conclusão que a derivada da raiz de x, então, é algo como essa função verde. Porque quando x é próximo a zero mais, isso aqui vai ser próximo a infinito. E conforme x se aproxima de infinito, essa inclinação aqui dá zero, tá certo? E isso aqui vai tendendo a zero. Toda a lógica do mundo. Certinho. Encontre a inclinação da reta tangente dessa curva em x igual a 9. Bom,
a reta tangente ela vai ter inclinação ΔY sobre ΔX, né? ΔY sobre ΔX, em x igual a 9, a gente sabe que é 1 sobre 2 raiz de x. Na verdade, em qualquer x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, é 1 sobre 2 raiz de 9, que vai ser 1/6. Então, você achou a inclinação, né? Você tem a curva raiz de x, que é essa curva aqui. E aqui no ponto x igual a 9, a inclinação dessa curva, né, o ΔY sobre ΔX dessa curva é 1/6. Isso quer dizer que para cada 6 que você anda em x, você sobe 1 em y. É uma inclinação quase plana, né, uma inclinaçãozinha bem light. Por fim, na letra C, encontre os limites onde a derivada, esse linha é uma notação de derivadas, onde a derivada tende a zero. Encontre os limites de derivada igual a zero, conforme x tende ao infinito. E explique o que se pode dizer com relação ao gráfico. Bom, vamos voltar lá ao nosso quadrinho branco. O que acontece? Conforme a função vai tendendo ao infinito, ela vai ficando mais plana, né? Ela é como se fosse como se fosse uma parábola, né? Só com a parte de cima. Lá no infinito ela tende a ficar plana. Isso você consegue ver pelo gráfico da derivada, né? Conforme x tende ao infinito, a derivada, né? Conforme x tende ao infinito, né? A derivada, ela tende a, eu vou chamar de zero mais e não zero, tá? Ela tende a zero mais porque, na verdade, eu nunca chego no zero. Por isso que eu coloco zero mais. Vou chegar no zero mais, né? Nunca chego no zero menos. Nunca passo. Se eu digo que chega a zero, é que chegou no zero mais e no zero menos. Ela chega no zero de raspão. Por isso que é zero mais. Eu falei que chegou no zero, ela tem que chegar também no zero menos. Por isso que eu evidenciei que chega só no zero mais. Tá? Eu não posso, né, como aqui também muito bem colocado, né, quando x tende a mais infinito, né, isso aqui nunca vai dar zero menos. Nunca vai dar zero menos. Tá? Não tem como dar zero menos. E também aqui o outro limite, só que agora esse é na partida, né? Quando x tende a zero mais, né? Quando ele está aqui no comecinho, né? Ele nunca pode vir aqui para o zero menos, né? Quando x tende a zero mais, a função vai para infinito positivo. Isso simplesmente é o gráfico da derivada, né? Quer dizer que a função começa extremamente inclinada e termina sem inclinação. Só isso. Aqui nós temos o gráfico da raiz de x, né? E aqui da derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Cansamos de tanto fazer esses gráficos agora. E existem pontos em que uma função não tem derivada? Essa é uma boa pergunta, né? Eu consegui fazer uma análise das funções e saber por que aquele ponto tem derivada ou não. Para uma derivada existir, esse limite aqui, que é o conceito de derivada, precisa existir. Então, seria uma pergunta: esse ponto tem derivada? Esse ponto P tem derivada? Esse ponto P tem derivada? É essa análise que nós vamos fazer agora. Imaginem o gráfico de y igual a módulo de x. Nós temos que fazer uma análise da derivada nesse ponto aqui que está esquisito.
Nós temos que fazer o limite ali. Vamos fazer o limite quando ΔX tende a zero de módulo de x, né? Módulo de x mais ΔX menos o módulo de x sobre ΔX. Agora eu me coloquei numa tremenda enrascada aqui, ó. Módulo de x mais ΔX menos o módulo de x. Bom, isso aqui sempre vai dar positivo. Sempre vai dar positivo. Né? E esse aqui sempre vai dar positivo. E eu ainda vou fazer o seguinte, isso aí é quando x tende a zero, né? Quando x é zero. O ΔX é que tende a zero. Então, para eu me escapar dessa enrascada, como eu estou calculando a derivada só em x igual a zero, eu vou fazer o seguinte, eu não vou escrever f' de x. Eu vou dizer que f' de zero é igual ao limite de zero, né? Agora eu não estou fazendo de x, estou fazendo de zero. Agora ficou mais fácil. Bem mais fácil. Agora, esse limite vai ser igual ao limite... Não, veja que eu estou calculando f' de zero e não f' de x. Tá? Estou calculando num ponto específico. É igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de... Bom... módulo de ΔX, que é o que vai ficar em cima, né? Porque o zero não conta, sobre ΔX. Agora eu tenho um problemão aqui, ó. Porque isso não é 1. Isso aí pode ser menos 1 ou mais 1. Porque... quando ΔX tende a zero, né, ele pode tender a zero mais ou zero menos. Se ele tender a zero menos, aqui em cima vai continuar sendo zero mais. Só vai ficar zero menos aqui em cima. E essa resposta vai dar menos 1. E se ele tender a zero mais, a resposta vai dar mais 1. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a derivada, quando é zero menos, ela é menos 1, ela é negativa. E quando é zero mais ou menos por aqui, a derivada é positiva. Então eu tenho duas derivadas no mesmo ponto, né? Uma quando é zero menos, outra quando é zero mais. E na prática esses pontos precisam ser iguais ao ponto zero. Logo esse limite não existe, né? Porque a derivada vindo pelo zero mais é negativa, indo pelo zero mais é positiva. Apesar da função existir, a função existe e a função faz esse v, numa boa. Mas a derivada da função, naquele ponto, não existe. A função existe, mas a inclinação não existe, porque o mesmo ponto possui duas inclinações. E no mesmo ponto eu não posso ter dois limites, logo não posso ter duas inclinações. Bom, isso não é difícil de ser entendido quando você pega a tua função y igual a módulo de x, e você analisa o gráfico da função derivada. Então, essa função aqui é y igual a... vou escrever assim, ó, derivada com relação a x, né? Y' é igual a derivada com relação a x do módulo de x. A derivada do módulo de x é essa função. Esse gráfico, eu consigo entender por quê. Para cada x que eu vou para cá, eu desço o mesmo y, né? Então, para cada 1 que eu venho para a direita, eu desço menos 1. Em qualquer parte do lado esquerdo. Então, a derivada é menos 1, a inclinação é menos 1. Da mesma maneira, para o lado direito, para cada 1 que eu ando em x, eu ando 1 em y. Então, a derivada é mais 1.
Mas aqui, ó, eu não posso dizer que é zero a inclinação, porque ela não é suave, né? Se fosse como uma parábola, ela seria suave. Mas aqui é um bico, né? E aqui no vértice, eu não sei qual que é a inclinação, se ela é positiva ou negativa. Então, deixo duas bolinhas abertas. Logo, a derivada aqui no ponto zero não existe. E ponto final, né? Não se discute mais isso. Ao menos que tenha dúvidas. Ponto final, eu digo, acabou a minha explicação, né? E vocês se sintam-se à vontade para perguntar. Mais um conceito importante aqui são a derivada nos extremos das funções, né? Se você definiu a função de A, inclusive A até B. Aqui você não precisa ter a derivada definida no A menos, tá? Não precisa. Basta ela estar definida no A mais. A derivada basta ser definida no A mais até o B menos. Ela não precisa estar definida aqui. Só isso, tá? Você não precisa estar definindo a derivada no mais e no menos. Apenas do lado de dentro, onde a função está. Notações de derivadas, né? A gente já deu uma adiantada. Ou você chama de linha, né? F'. Não gosto tanto, mas é bastante usada. Às vezes também é usada assim um F com ponto. Essa aqui é o que eu mais gosto, porque essa aqui representa um delta y sobre delta x, por isso que é que eu mais gosto. E em cálculo 2 vai ser usada bastante também essa notação D de derivada e com relação a x. Porque lá em cálculo 2 vai ter derivada com relação a x, com relação a y, com relação a z. Né? Então já se faz útil esse tipo de notação. Temos que saber todas, não podemos escolher uma. Podemos escolher uma para fazer na prova, mas na vida real temos que saber todas. E agora coisas que vêm a facilitar nossa vida. Tá? Nós vamos escapar dos limites. Né? Vocês já devem estar cansados de fazer limites. Vamos entender bem derivadas e aplicar técnicas, aplicar ferramentas, né? Limite é como se você fosse cavocar um buraco à unha. E agora a gente vai aprender a usar pá e picareta. E a retroescavadeira vai ser quando a gente aprender a usar software. Vamos às técnicas, vamos usar pá e picareta. A derivada de uma constante igual a zero. Bom, isso eu já deveria saber, tenho obrigação de saber, né? Que uma função constante, você pode andar o quanto você quiser em x, que você não vai andar nada em y. Logo, a derivada é zero. E também não preciso deduzir o limite para isso. É só olhar para o gráfico. Então, a derivada de 1 é zero, a derivada de menos 3 é zero, a derivada de π é zero, a derivada do capeta constante é zero. Uma agora para ser decorada. Pode ser deduzida por limite, nós não vamos deduzir, não faz sentido. Alguém já fez isso. É que a derivada de x na n é nx na menos 1. Vamos a alguns exemplos que estão no slide anterior, por antecipação. A derivada de x na quarta, só pega esse 4 e tomba, ó. Vai ser nx na menos 1. A derivada de x na quinta, né? Tomba o 5 e diminui um do outro. Né? dt na 12, tomba o 12 e diminui. Moleza. Né? Daí e se esse n não for inteiro, funciona também? Vamos fazer a derivada de raiz de x aqui, ó. Derivada com relação a x de raiz de x. O que é a raiz de x? Se não é x elevado a 1/2. Então tomba o 1/2. 1/2 vezes x elevado na 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 é menos 1/2. Que é 1 sobre 2. E esse x na menos 1/2 vai virar como x na 1/2. Né? Que vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Ó. Bem mais fácil que fazer limites, não? Bem mais fácil. Então, funciona para tudo. Funciona para expoente inteiro e para expoente que for. Tá?
Pode ser até um número, pode ser até π ali, não tem problema nenhum. Que é o caso desse exemplo aqui, ó, π. Então, tranquilinho, não tem estresse. Sempre que eu souber a derivada, de um f de x, por exemplo, eu sei que a derivada com relação a x de x na quinta é igual a 5x na quarta. Eu acabei de aprender isso. Mas, e de repente o cidadão vem, bonito ou bonita, eu quero agora a derivada de 10 vezes x na quinta. Você vai dizer, muito bem, eu vou usar o teorema, né, do múltiplo constante, né, que é esse daqui, que diz que uma constante vezes uma derivada que eu já conheço, você só joga a constante para fora. Né, vai ser igual a 10 vezes a derivada com relação a x de x na quinta. Ou seja, vai ser 10 vezes 5 vezes x na quarta, que vai ser 50x na quarta. Tranquilo, tá? E aqui, ó, isso foi deduzido. Nós não vamos deduzir, tá? Quem quiser ver a dedução, ela tá aí pronta. São coisas para decorar, igual a tabuada. Tem que decorar, não tem choro. Aqui alguns exemplos, né? De x na oitava, né? Passo 4 para fora. Menos x na menos 12. Eu não aprendi derivada com menos. Então pega esse menos aqui, ó, e joga ele como menos 1 para fora. E faz de x na 12. Esse você sabe. E assim, esse último aqui parece mais difícil. Eu vou fazer aqui do ladinho. Derivada com relação a x de π sobre x, né? Ao invés de fazer de π sobre x, que eu não sei, eu vou fazer de π vezes x na menos 1, que corre o risco de eu saber. Né? Porque esse π eu jogo para fora, né? Vai ficar π vezes a derivada com relação a x de x na menos 1, que é igual a π vezes o menos 1, né? O expoente tomba ele, vezes x na menos 1 na menos 2, que vai ser igual a menos π sobre x ao quadrado. Tá? Então é um conjunto de técnicas que me evita estar usando limites. Né? E ajuda pra caramba. E são técnicas fáceis até agora de decorar, né? Tem a do expoente, tem a da constante que joga para fora, e agora tem outra molezinha, né? Que se você sabe a derivada dessa, você sabe a derivada da soma também, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Nem precisaria colocar o segundo, né? Que a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Isso é molezinha, porque a derivada, a soma dos... Isso vale para limites também, né? Vale para derivadas e aqui está a dedução. Tá? Isso é molezinha. Tá? Então, você sabe com certeza calcular essa derivada, porque você separa aqui no meio, faz a derivada desse, mais a derivada desse. Você sabe com certeza calcular essa derivada aqui, ó, porque você vai fazer a derivada de... Talvez você meio que se atrapalhe aqui, mas não vai não, ó. Raiz de x sobre raiz de x menos 2x, só tem que saber, ó, se o mínimo é o mesmo, né? Você pode separar isso assim, né? E depois faz, não vai fazer a derivada de raiz de x sobre raiz de x, porque raiz de x sobre raiz de x é 1, né? Vai dar 0 essa derivada. Né? Menos a derivada desse segundo aqui, né? Tanto é que deu 0, ó. Foi uma enrolação aqui, ó, para chegar que dava 0. Claro que o livro fez passo a passo, né? Quando nós estamos aprendendo, é importantíssimo que seja feito passo a passo. A derivada desse aqui, então, é mais fácil ainda, ó. Faz a derivada do primeiro, mais a derivada do segundo, mais a derivada do terceiro, mais a derivada do último, que é 0. Em quais pontos, se existir algum, o gráfico de... Esse capeta, eu não gosto quando é o cubo, tem uma linha tangente horizontal. Bom, uma linha tangente horizontal, ela tem inclinação 0, né?
Sempre que eu tenho qualquer gráfico, né? Aqui eu tenho derivada zero e aqui eu tenho derivada zero. Aqui nesse ponto a derivada é positiva, nesse ponto aqui a derivada é negativa. Então eu vou pegar aquela função lá e ver onde a derivada é zero. Ainda bem que não é onde a função é zero, porque é cúbica e já ia me enrolar todo. Então, a derivada daquela função com relação a x é, ó, rapidinho ali, é bem fácil, ó, 3x². Tombo 3. Menos 3 vezes a derivada de x. Qual será que é a derivada de x com relação a x? Ó? Derivada de x com relação a x? É a derivada de x na 1. Isso aí vai ser 1 vezes x na 0, que é 1. Então, 3x² menos 3 vezes x na 0, que é 1, né? Mais a derivada de 4. Gabriel, qual que é a derivada do número 4 com relação a x? Alô, 0? 0, isso aí, molezinha. Molezinha. Então, eu descobri que a derivada de y com relação a x, que obviamente é a derivada de x² menos 3x mais 4, é igual a 3x² menos 3. Agora eu quero saber quando que essa derivada é igual a zero, porque eu quero saber onde eu tenho essas tangentes horizontais. Suponha que eu nem tivesse esse gráfico ainda. Bom, a derivada vai ser igual a zero quando 3 que multiplica x² menos 1 igual a zero, ou seja, quando x for igual a mais ou menos 1. Que é o que acontece aqui, ó. Agora eu coloquei o gráfico aqui para elucidar isso, né? Em mais ou menos 1, esta função tem derivadas nulas. Aurélio, entendido isso aí? Sim, professor, tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Sim, sim. Agora vamos a uma aplicação aqui que eu acho muito legal. Vou colocar lá no quadro branco. Encontre a área do triângulo formado pelos eixos coordenados. Bom, já começou a me complicar, já vou desenhar os eixos coordenados. Y, X. Não estou vendo nenhum triângulo ainda. E a linha tangente à curva 5 sobre x. Ah, meu chapéu. 5 sobre x é parecido com 1 sobre x. Menos 1/5 de x. Pô, não quer mais nada? Bom, eu vou ter que... eu acho que esse gráfico não foi dado. Não parece que foi dado, senão ele ia dizer conforme figura. 5 sobre x é parecido com 1 sobre x. Mas é 5 sobre x menos 1/5 de x. Menos 1/5 de x é uma reta que passa pela origem. Se tivesse inclinação menos 1 era 45 graus, mas é uma inclinação pequenininha. Ela tem essa inclinação aqui, ó. Eu vou fazer esse gráfico só para o lado positivo, porque a tangente acontece no x positivo, tá? Então não tenho necessidade de fazer ele para cá. Agora, aqui no zero, aqui próximo ao zero, até aqui mais ou menos, eu vou dizer que quem manda mesmo no gráfico é a curva preta, E conforme o x aumenta de tamanho, a vermelha começa a ser preponderante, porque a preta passa a ser praticamente zero. Então o gráfico é mais ou menos como dessa curva azul. Ó. A curva azul é a soma da preta
com a vermelha. Agora, no ponto 5, né, vamos ver quanto que vale y no ponto 5, né? Só para ver se ele está para baixo ou para cima aqui, né? Y igual, né? Y, né, colocar aqui em x igual a 5, né? É igual a 1. 1 menos 1 que dá 0. Esse aqui é o ponto 5. Exatamente aqui, ó. E ele está dizendo que tem um triângulo formado com os eixos coordenados e a tangente no ponto 5. Então aqui eu vou ter que desenhar uma tangente. Essa é a tangente. E esse é o triângulo, porque é entre a tangente e os eixos coordenados. Olha, se o cara só fez isso aqui, ele acertou 80% da questão. Só interpretar isso aí. Então, encontre a área do triângulo formado pelos eixos coordenados e a linha tangente no ponto 5, né? Esse aqui é o ponto, esse é o ponto 5 e 0. Né? O Mamute, ele calculou o y, mas veja que ele deu o y também, não precisaria ter calculado. Ainda bem que deu o mesmo valor, senão teria algo errado. Bom, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base, notadamente, a gente já sabe, é 5. Precisamos calcular essa altura. Para calcular essa altura, eu vou ter que conhecer essa equação dessa reta tangente aqui, né? Bom, a equação de qualquer reta é ax mais b. Se eu conheço 2 pontos, eu consigo achar o A e o B, mas eu conheço um ponto só. E o ponto que eu conheço é 0 igual a vezes 5 mais B. Então, B igual a menos 5A. Foi isso aqui que eu tirei do ponto que eu conheço. Mas eu devo conhecer talvez essa inclinação aqui também, né? Talvez não, eu conheço essa inclinação, e essa inclinação é o valor de A. A inclinação da reta nesse ponto é igual à inclinação da curva. Não conheço a inclinação da curva, mas eu posso conhecer, porque a inclinação da curva é a derivada da curva com relação a x naquele ponto, né? Eu vou achar em todos os pontos e depois eu encontro naquele ponto. Eu faço a derivada desse cara aqui, por que não repetir? Acho que vale a pena. Derivada com relação a x de 5x na menos 1 menos 1/5 de x. Naturalmente, a derivada eu posso fazer em duas partes, né? Porque a derivada de subtração é igual à subtração das derivadas. Então, fica menos 1. Opa, joga o 5 para fora antes, né? Então, menos 5, pronto. Joga o 5 e já multiplica por menos 1. Menos 5, x na menos 2. Agora joga a constante para fora, menos 1/5 vezes x na 0. Né? X na 0 é 1. A derivada para qualquer ponto é menos 5 sobre x ao quadrado menos 1/5. Bom, isso é para todo ponto. Agora eu quero encontrar a derivada quando x for igual a 5, né? Quero achar a inclinação dessa curva nesse ponto, que é igual à inclinação da reta, né? É igual ao ΔY sobre ΔX. Bom, no ponto x igual a 5, é só fazer menos 5 sobre 5 ao quadrado menos 1/5.
O mínimo aqui vai ser 25, né? 25. 25 dividido por 25, 1. Vezes 5, 5. Menos 5. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 1 é igual a menos 10 sobre 25. A inclinação é negativa, faz todo o sentido do mundo, né? Porque a reta é para baixo. Agora, a equação da reta, finalmente, vai ser y igual a menos 10 sobre 25x menos, né, mais b, né? Então, sendo a igual a menos 10 sobre 25, então vai ficar 5 vezes 10 sobre 25. Vai ficar mais 10 sobre 5, 2, mais 2. Né? Corta esse com esse, né? Daí fica... Bom, é só fazer também 50 sobre 25, 2, né? Mais 2. Essa é a equação da reta tangente. Né? Esta é a equação desta reta aqui. Quando x for igual a zero, este ponto aqui vale 2. Está aqui, ó. Qual que é a área daquele triângulo? Qual que é a área desse triângulo? Bom, eu vou fazer a área desse quadrado e dividir por 2, né? Dá na mesma, né? Cabe 2 aqui dentro, então fazer 5 vezes 2, 10. Divido por 2, 5. Tá? Então, a área do triângulo é igual a 5 vezes 2 dividido por 2, né? 5 unidades de área. Essa é a área do triângulo que, delimitado pelos eixos coordenados, e essa reta que é tangente a essa função nesse ponto. E é o que nós temos aqui. Aqui nós temos agora desenhado pelo livro, só não estou achando... aqui também o mouse. A reta, né? O ponto, olha, ele vem até 2, né? E aqui você acha essa área de 5 unidades de área. Você tem também bem certinho, passo a passo aqui, como o livro fez. Naturalmente, não existe só derivada primeira. Né? Eu posso ter N derivadas, né? Então, eu represento a derivada primeira assim, ou assim, né? Ou assim, né? Ou assim ainda. E claro que a derivada segunda não é a derivada primeira ao quadrado, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tá? É a derivada da derivada. E a derivada terceira é a derivada da derivada da derivada. E assim vai. Né? Então, isto daqui não é derivada ao quadrado. Tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é derivada da derivada. Né? E por que se representa assim? Não é tão difícil de entender. Tá? Vamos fazer a derivada da derivada? Então, derivada com relação a x, da derivada de y com relação a x. Tá? Então, optou-se, né, para não escrever tudo isso aqui, fazer uma coisa que pode dar confusão, mas é assim, né? Escrever aqui dx ao quadrado e aqui d ao quadrado y, né? Então, isso aqui não é dy dx ao quadrado. Existem os dois, né? Mas um é diferente do outro, pelo amor de Deus. Interessante, né? E isso vocês já devem ter, talvez, pensado, que se eu pegar um polinômio, onde eu tenho apenas expoentes inteiros, e se eu derivar muitas vezes, né, notadamente, eu vou cair no zero. Isso é verdade. Mas somente quando esse expoente for inteiro. Se ele não for inteiro, você não cai no zero nunca. E agora nós vamos a uma
pá e picareta um pouco mais difícil, uma cavadeira talvez, uma ferramenta um pouco mais difícil de usar, mas necessária. Eu preciso saber qual que é a derivada de uma multiplicação de duas funções que eu já conheço. Não é só multiplicar, agora prestem muita atenção, não é só multiplicar a primeira pela segunda, tá? Veja que coisa mais complicada que é. Tanto que eu não gosto de decorar assim, tá? O que eu gosto de fazer é o seguinte, ó. Eu tenho uma função u vezes uma função v, e eu quero a derivada. Ó. Veja como essa notação, apesar de informal, ela é mais fácil. Isto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Fica bem mais fácil de decorar. Tá? Deriva um, multiplica pelo outro sem derivar, depois mais o outro vezes a derivada do segundo. Então, veja que a derivada dessa função aqui, ela não é tão simples. Mas, notadamente, a derivada do primeiro ou a derivada do segundo é mais simples. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer primeiro só a derivada de 4x² menos 1. Essa derivada é relativamente simples, né? Ela vai ficar 8x, né? 2 vezes 4, 8, né? 8x desconta 1, né? Menos 0, né? Porque a derivada de menos 1 é 0. Agora eu vou fazer a derivada da segunda parte. Derivada com relação a x de 7x ao cubo mais x. Então, 21x² mais 1. Volto a dizer, não vai fazer esse vezes esse aqui, ó. Não é multiplicar só a derivada dos dois. Né? Agora, se eu quero, vou escrever aqui embaixo, a derivada de 4x² menos 1 vezes 7x ao cubo mais x, isso é igual à derivada do primeiro, que a gente já fez, né? Que é 8x, vezes o segundo, que é 7x ao cubo mais x, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que a gente fez aqui em cima. E terminou, tá? A derivada, claro que eu posso simplificar, né? Mas a derivada disso aqui, vou colocar em vermelhinho primeiro, para ficar um pouco mais didático ainda, aqui, ó. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Terminou aqui. Tá? Você calculou a derivada. Claro que você pode simplificar até chegar nesse valor aqui. Né? Mas eu não vou fazer isso agora. A minha intenção é ensinar derivada. Encontre a derivada de ds dt, sendo S essa função. Então, eu quero a derivada com relação a t de 1 mais t vezes a raiz de t. É a derivada de um produto. Né? Eu vou escrevê-los novamente aqui. Então, 1 mais t vezes a raiz de t. Vou colocar um colchetes aqui em volta. Derivado. Me parece mais fácil. Isso é igual à derivada do primeiro, 1 mais t, derivado, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo.
Isso ficou legal. Eu acho até que ficou legal, ó. Porque a derivada de 1 mais t é 1, né? A derivada desse é 0, a derivada de t com relação a t é 1. 1 vezes t na zero, seja, né? 1. 1 vezes raiz de t mais 1 mais t. A derivada de raiz de x era 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de t. E terminou. É isso aí. A derivada de tudo aquilo lá é igual a isso que está aqui embaixo, que é igual a isso aqui. Agora é só questão de dar... Nem tem muito o que simplificar aí. No máximo, tirar o mínimo, né? Mas daí você olha aqui para o ladinho e faz esses passos. E aqui também, do lado de cá, está bastante didático, né? Porque eu fiz a mesma coisa, né? 1 mais t vezes a derivada da raiz, né? Mais a raiz vezes a derivada do 1 mais t. Né? Só que não com linha e sim com outra notação, mas a mesma coisa. Mais uma derivada difícil aqui, tá? A da multiplicação é difícil, né? Eu até vou relembrá-la, né? Se eu tenho aqui u vezes v derivado, mas acho que não está mais tão difícil, porque vai ser u' vezes v mais u vezes v'. Não, até que não foi mais tão difícil. Eu vou tentar a da divisão e vou ver se ela é difícil. U vezes v, sobre, né? V, derivado. Eu vou copiar aquela de cima, u' vezes v, só que aqui eu vou colocar o menos, tá? Vou colocar o menos. Naquele que eu derivo o denominador, né, eu coloco menos. Também não é difícil, né? Não é difícil de lembrar. Então, eu faço igual ao da multiplicação, só que aqui eu coloco um menos e não um mais, né? Não é menos em qualquer um dos dois lugares, tá? Coloca menos naquele onde o denominador está sendo derivado. E ainda tem mais um porém. Aqui, no final, você tem que multiplicar dividir pelo denominador ao quadrado. Não me pareceu tão difícil de decorar. Assim, de primeira não, mas vocês vão ver que não é tão difícil. Então, se eu quero a derivada desse cara aqui, ó, como é que eu faço? Eu faço a derivada daquele que está em cima, x ao cubo mais 2x menos 1 derivado. Isso aqui é perigoso confundir com 1, vou fazer ele meio tortinho para saber que é derivada. Vezes o de baixo. Agora, mais o de cima sem menos, né? Menos derivada da divisão. Divisão diminui. Né? X ao cubo mais 2x quadrado menos 1 sem derivar, vezes x mais 5. Agora esse é derivado. Tudo isso aqui dividido por x mais 5 ao quadrado. E está feito. Está feito. Agora a questão é de derivar esse cara aqui, ó. Vou puxar ele aqui para baixo, um cantinho. Esse ali vai ficar 3x quadrado mais 2, que multiplica... Professor. Sim? 2x ao quadrado, vai ficar 4x. Aqui é o quadrado? Ah, tá. Muito obrigado, né? Então vai ficar mais 4x, você tem razão. Ele está muito pequenininho aqui, eu vou colocar no outro canto também. Puxa esse cara para cá. Então ele vai começar com 3x quadrado mais 4x. Que multiplica x mais 5 menos x ao cubo mais 2x quadrado menos 1, que multiplica essa outra derivada. X mais 5, a derivada vai ser 1. Tudo isso aqui dividido por x mais 5 ao quadrado. E terminou. Você achou o y', que é a derivada. Agora é só questão de simplificar, né?
e simplificando você chega aqui. Mas o principal é fazer essa parte aqui, né? Depois a simplificação não é mais derivada. Claro que eu quero que vocês vão simplificando o máximo possível. Vamos a uma pequena aplicação. Seja f de x essa divisão aqui. Grafique y igual a f de x, por favor. Use o seu gráfico para fazer estimativas grosseiras dos locais da derivada zero ou das tangentes horizontais. Bom, como nós não temos esse gráfico, a gente vai ter que fazer no quadro branco. Eu vou copiar o... Ô, professor, é o Luciano. Oi? É o Luciano, bom dia. Sim, bom dia. Aquela regrinha ali do U e o V, quando que eu uso aquela derivação ali? Isso é fundamental, foi uma boa pergunta, Luciano. Quando eu, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou querer descobrir, né, qual que é a derivada de U dividido por V, com relação a x. Tá? Como assim derivada de U dividido por V? Eu vou querer saber ali qual que é a derivada com relação a x de x quadrado menos 1 sobre x quadrado mais x na quarta mais 1. A função de cima eu chamo de U e a de baixo de V. E eu sei, porque foi me passado uma regra, né, que a derivada de uma função U, claro que é U de x e V de x, né? Que a derivada disso aqui é U' vezes V menos U vezes V' dividido por V ao quadrado. Tá? Se eu chamei a de cima, e eu tenho que chamar sempre a de cima de U e a de baixo de V, né? A derivada disso aqui vai ser a derivada desse de cima, né? Porque o de cima é U. A derivada do de cima vai ser 2x. Vezes a de baixo, que é x na quarta mais 1. Menos a de cima, que é x quadrado menos 1. Vezes a derivada da de baixo, que é 4x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por x na quarta mais 1, né? Pela de baixo ao quadrado. Então, quando eu tenho uma divisão, eu uso essa regra aqui. Se eu tivesse uma multiplicação, eu usaria da multiplicação. Agora, eu não sei se eu expliquei de novo o que você já sabia ou eu consegui te tirar a dúvida. Não, bacana, professor. Acho que é... daí entra, acho que nas regras da derivação, né? Exato, é isso? Isso aí. Exato. Valeu. Bom, agora, né, como eu não tenho simplificado, eu vou ter que simplificar, né? Então, a derivada, eu só vou apagar a regra aqui embaixo, tá? Só para continuar, para não misturar, mas essa regra que, a princípio, a gente sabe de cor, né? Não já, mas daqui umas 2 aulas a gente vai ter que saber de cor. Agora, a derivada, vou chamar de y', que é mais fácil. X na quarta mais 1 ao quadrado. Aqui em cima eu vou sofrer, eu nem sempre sei se é bom aplicar distributiva. Veja que eu tenho x aqui, eu tenho x lá. Eu vou aplicar distributiva e depois eu vou talvez voltar atrás. Veja que eu não tenho assim a coisa, né, já pronta. Então aqui vai ficar 2x na quinta. Aqui eu não posso escrever como x quadrado, mas eu estava louco para fazer assim, ó. Esse x na quarta mais 1, se fosse menos 1, seria fabuloso, né? Porque eu faria x quadrado mais 1 ao quadrado, x quadrado menos 1 ao quadrado, né? Mas não dá, porque é mais 1, né? Se fosse menos 1, daria. Então, vou aplicar distributiva. É função bem xarope. O máximo que eu consigo colocar em evidência aí é um x. Né? Não é nem um x ao quadrado. Um 2x eu consigo colocar em evidência. Então, y' igual a 2x vezes aqui sobre
x na quarta mais 1. O x na quarta mais 1, eu cortasse com o de cima, mas lá não tem x na quarta mais 1. Vou ter que deixar assim mesmo. Vamos ver. Que multiplica x na quarta. Aqui, ó. Aqui tem um x na quinta que eu não me toquei, ó. Isso aqui, menos 4x na quinta, com 2x na quinta, isso vai dar menos 2x na quinta. Então, aqui vai ficar menos x na quarta. Menos x na quarta. Vai ficar menos 2x na quinta. Tá certo. Agora, mais 2x ao quadrado. Esse vezes esse vai dar 4x ao cubo, que é isso aqui. Mais x. X vezes 2x vai dar... Opa! Não é mais x aqui. Aqui é mais 1. Né? Porque 1 vezes 2x é que vai dar esse 2x. Né? Só confirmando, né? Menos 2x na quinta, ok. Mais 4x ao cubo, ok. Mais 2x, ok. Então, essa, né, não se esquecer do quadrado aqui embaixo, ó. Essa é a derivada. Já saí calculando a derivada com aquele intuito de responder a pergunta do Luciano. Certamente, nós vamos precisar da derivada, então já matamos 2 coelhos com um tiro só. Coitado dos coelhinhos. Bom, grafique y igual a f de x. Será que eu consigo ter uma noção desse gráfico? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Bom, aqui embaixo não existe x que torne isso 0. Então, nunca vai ser 0 aqui embaixo. Eu não tenho nenhuma assíntota. Porque se eu fizer x na quarta mais 1 igual a 0, eu não vou achar nenhum número real que isso seja verdade. Então, não tem assíntota. Além disso, quando x tende ao infinito, não faz mal se é mais infinito ou menos infinito, né? Quando x tende a mais ou menos infinito, né? Isso implica que y tende a 0. Quando x é muito pequenininho, né? Quando x é 0, vou fazer aqui quando x tende a 0. Posso até substituir por 0 aqui. E implica que o y vale menos 1. Legal. O que eu consigo tirar mais? Quando y tende a 0, o x é mais ou menos 1. Bom, nós vimos que quando o x é 0, o y bate aqui, ó. Esse é o ponto 0 e menos 1. Quando y era 0, né, o x bate no mais e menos 1. Quando x é menos infinito ou mais infinito, ele tende a 0. Não sei se vai por cima ou vai por baixo, mas aqui ele certamente cruza. Eu poderia dar uma olhada na derivada para ver se ele sobe ou desce, né, em algum ponto. Bom, vou dar uma olhada aqui para a derivada. Nós calculamos a derivada mesmo. E eu consigo perceber aqui que quando x for negativo, né? Então vamos fazer, ó, quando x for menor do que 0, isso implica... Vamos pegar um valor bem grandão de x, né? Esse é, o primeiro dá negativo, né? Esse segundo aqui, ó, vai dar negativo também, né? Porque só pega o x na quarta, né? E lá embaixo vai dar positivo. Isso quer dizer que a derivada, a função cresce. Então isso quer dizer que lá no menos infinito, quando ela tende a 0, né? E ela, além de tudo, está crescendo. Ela vem crescendo. Que coisa, né? E ela vai passar por aqui. Bom, vamos pensar mais um pouco. Quando x for, né? Na verdade, aqui é tendendo a menos infinito, não só menor do que 0, né?
Só esperar aparecer a borracha. Aí. Deu uma travadinha aqui. É só esperar ele destravar o quadrinho. Aí, destravou. Quando x tende a menos infinito. E agora, quando x tende a mais infinito, nós podemos colocar aqui, então, um mais. Aqui vai ser um menos, que é só o x na quarta, que vale, né? E o mais, e a função decresce. Então, eu sei que para cá ela está decrescendo. Tende a zero e decresce. Para cá ela cresce. Bom, ela tem que dar um jeito de passar por esse ponto e esse ponto. Então, ela vai fazer uma coisa assim, só pode? Bom, fizemos um gráfico bem grosseiro, né? Também. Como é que vamos fazer uma coisa melhor? E, assim, me parece que, né, na minha grosseria, que tem 3 tangentes horizontais. 3 pontos onde a derivada é igual a zero. E certamente esses pontos, eles, né, menor, aqui é menos 1, né, pelo amor de Deus, menos 1. Ele é menor do que menos 1 e maior do que 1, né? E outro, do jeitão que a gente fez, em x igual a zero. Então, eu ia dar um chutão aqui, sei lá, menos 2, 2 e 0. Estimativas bem grosseiras, né? Agora vamos fazer a letra B, que certamente ele vai pedir para refinar. Ó. Fazendo a derivada, encontre o local exato das linhas tangentes, né? Bom, se eu não fizesse a derivada, eu nem conseguiria fazer esse gráfico, né? Nem o grosseiro. Bom, a gente já fez a derivada, né? Agora vamos achar onde esses pontos aqui são iguais a zero. Então, eu digo que zero é igual a 2x, e multiplica. Apareça. O quadro deu uma travadinha. Já destravou? X quadrado mais 1 ao quadrado, menos x na quarta, mais 2x quadrado, mais 1. Esse aqui você passa para lá multiplicando, né? Simplesmente some o denominador. Tá? E você vai ficar agora com 2x que multiplica menos x na quarta, mais 2x quadrado, mais 1, igual a zero. Primeiro, passa este parênteses todo para lá, dividindo. E você vai encontrar x igual a zero. X igual a zero é um ponto onde a derivada é zero, confirmando a nossa suspeita aqui. Ó. Em x igual a zero, eu tenho um ponto onde a derivada é zero. Você poderia me pedir, e por que você não passou esse para lá? Sim, tem que passar esse agora também. Temos que fazer os dois. Agora eu tenho x na quarta menos 2x quadrado menos 1. Multipliquei tudo por menos 1, tá? Igual a zero. E talvez o susto seja grande, porque apareceu uma equação de grau 4. Não é não, porque não tem um cúbico, né? Então fica fácil. Você vai dizer que A igual a x ao quadrado. Vai fazer uma substituição de variáveis. Aí você vai ficar com a quadrado menos 2a menos 1 igual a zero. Essa é fácil de resolver. Vamos tentar por soma e produto primeiro? Se não der, nós temos que aplicar o Bhaskara, né? Bom, mas soma e produto é tão mais fácil. 2 menos 1. Multiplicado dá menos 1 e somado dá 2. Eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Tem que aplicar Bhaskara. Às vezes é fácil e não vem na cabeça, e às vezes é difícil mesmo. Então, primeiro, o delta. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Né? Menos 4ac. Isso vai dar 8. Não ia ser fácil, né? Porque a raiz de 8 não é exata.
E aí eu descubro que A igual a menos B, mais ou menos raiz de 8 sobre 2A. Isso aqui é igual a 2, né? 8, lembre-se que é 4 vezes 2, que vai ficar 2 raiz de 2. Sobre 2A, daí esse corta, corta. A é igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Agora eu tenho que descobrir o x. X igual a raiz de A. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 mais ou menos raiz de 2. Tomar cuidado que a raiz de 2 é maior do que 1, né? Tomar cuidado que a raiz de 2 é 1,4. Então, você não pega o A negativo. Some com A negativo, só pega esse daqui. Então, x vai ser mais ou menos 1 mais a raiz de 2. E nós vamos ver quanto que vale isso agora. Raiz quadrada de 1 mais raiz de 2. 1,55. Então, o x lá em cima, opa, sumiu? Aqui. Eu falei menos 2 e mais 2, né? Na verdade, é menos 1,55 e mais 1,55. Né? Que são esses pontos aqui, né? Onde a tangente é zero. Nós temos, claro, que é um gráfico mais bonito, apresentado aqui, né? Mostrando o ponto aqui em x igual a zero e nos 1,55. E a resolução no próximo slide, né? Cada passo, né? A raiz quadrada, lá, para vocês conseguirem analisar em casa. E aí, como é que está o entendimento até aqui? Tudo bem, professor. Tudo bem? Legal. Agora vamos dar uma revisada, né, nessas nossas pás, picaretas e cavadeiras, né, nessas nossas regras, né? A derivada de uma constante é igual a zero. Não posso esquecer. Isso já tem que estar decorado hoje. Tem que estar decorado hoje também que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tem que estar decorado que uma constante vezes uma função derivada é igual, só joga a constante para fora. Tem que estar memorizado. Que a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Até aqui tem que estar decorado. O que eu preciso decorar até o fim do dia? Que a derivada do produto não é simplesmente fazer o produto das derivadas, né? Você vai abrir ele dessa forma. A derivada de um vezes o outro não derivado, mais, né, a derivada do outro derivado vezes, né, o outro não derivado. Bom, assim que você decorar esse, a derivada da divisão é moleza, porque ela é muito parecida, apenas troca por menos quando você deriva o denominador e divide pelo denominador ao quadrado. Bom, então essa aqui não é nem um desafio tão difícil. Essa daqui nem eu sei de cor, porque não serve para quase nada. Essa aqui é a mesma coisa que essa daqui, tá? Então não precisa decorar essa daqui. Porque é só considerar esse 1 como se fosse o f, daí o f é constante e o f' dá zero, daí some com esse cara aqui. E aqui vira 1. Então não faz sentido decorar essa aqui de cima, não precisa. Esta daqui vocês sabem de cor, né? Essa aqui vocês já sabem que é só passa esse aqui para frente do x, né? E desconta 1. Poxa vida, então vocês aprenderam hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 técnicas de diferenciação. Logicamente tem mais algumas, né? Mas nenhuma é muito difícil, tá?
Claro que vocês, em sendo prova, eu forneço uma tabela dessas aqui. Não tem problema nenhum, o que importa é saber usar. Tá? Mas eu, assim, do fundo do coração, se fazendo exercícios, não decorar isso aí naturalmente, não precisa nem buscar decorar. Se não decorar naturalmente é porque não fez exercício que chega. Porque não é tão difícil de decorar isso. Claro que existem mais técnicas, né, para a gente decorar, né, por isso que tudo tem um limite e a gente vai ter que ter acesso a algumas tabelas. Bom, próximas técnicas são das funções trigonométricas, são seno, cosseno, tangente. Né? Aqui nós deduzimos a derivada da função seno. Tá? Qual que é a derivada com relação a x de seno de x? Isso aqui já é mais difícil, né? Porque você vai colocar um seno de x mais delta x, vai ter que estar aplicando identidade trigonométrica e você só vai precisar saber de cor, né? Ou puxar de uma tabela que a derivada do seno é o cosseno. E isso aí não é tão difícil de nós sentirmos, tá? Nós vamos sentir isso. Tá? Como sentir? Eu vou fazer o gráfico aqui do seno. Eu tenho que saber que o gráfico do seno é isso aqui, né? Esse é o gráfico do seno. O seno chega ao máximo aqui no 90 graus, ou π sobre 2, né? Aqui é o menos π sobre 2, ou o 3π sobre 2. Aqui é o 2π, e aqui é o π. E claro que aqui é o zero. Eu vou fazer o gráfico da derivada do seno. Primeiro eu vou escrever com o vermelho, é o seno, né? Seno de x, sendo que aqui é o x e aqui é o y. Agora eu vou fazer o gráfico do cosseno. Tá? O gráfico do cosseno, ele é praticamente igual ao do seno, só que ele está defasado de 90 graus. Então ele é algo assim, ó. Esse é o cosseno de x. Ele deveria vir um pouquinho mais para baixo, né? Porque ambos vêm até 1. Vou fazer esse gráfico maior. Ele está um pouco pequeno. Já está um pouco pequeno na minha tela. Quem dirá na de vocês? Eu vou fazer ele de 0 até 2π. Então, de 0, 2π é 6,28. Vou fazer 6,3 para arredondar. Vai passar um pouquinho do 2π. A função original, vou fazer ela um pouco mais espessa. E a função preta aqui é o cosseno, né? A mais fina é o cosseno. E por que eu consigo acreditar que o cosseno é a inclinação do seno? Não é difícil perceber. Ó, o seno aqui, ó, ele tem uma inclinação alta, né? Inclinação de 45 graus. Agora, aqui, ó, a inclinação dele é 0, e é o que mostra o cosseno, inclinação 0. Aqui a inclinação do seno é negativa, é o que mostra aqui. Aqui a inclinação do seno é 0, é o que é mostrado pelo cosseno. Então, o cosseno, ele mostra as inclinações do seno. Eu poderia talvez conjecturar, e as inclinações do cosseno, quais que são? Será que é o seno? Bom, vamos ver, ó. Eu vou agora colocar essa função aqui como cosseno. Cosseno, claro que ela vai ficar em cima do outro cosseno, e vou fazer seno. E vou verificar se esse seno ele reflete as inclinações do cosseno. Bom, a inclinação aqui é 0. Opa, não é que tá? A inclinação aqui é negativa. Não tá. Então, eu já sei que agora o contrário não é válido, né? O cosseno representa as inclinações do seno, mas o contrário não é válido.
Mas, se você adicionar um sinalzinho aqui, vai ser válido. Tá? Porque veja que a inclinação aqui é negativa, deu negativa. A inclinação aqui é 0, deu 0. A inclinação é positiva, deu positiva. A inclinação é 0, deu 0. Então, a derivada do cosseno é o menos seno. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do cosseno é o menos seno. Eu vou fazer várias derivadas em cima das derivadas aqui. Vamos fazer vários gráficos e suas derivadas. Ó. Vou começar de uma linha bem espessa e vou afinando ela, né, para umas 3, 4 derivadas. Nunca vai chegar a 0, igual o polinômio com coeficiente, com expoentes inteiros. Né? Então, aqui todas vão ser funções de x. Eu vou começar com seno. Seno de x, né, vai ser a minha função original, e ela vai ser super espessa. Seno de x. Vou fazer ela só de 0 até 2π. Aí, seno de x. Vou fazer a derivada do seno de x, que nós já sabemos, não podemos esquecer que é cosseno de x. Isso é decorar, tá? É cosseno de x. Claro que você pode aplicar o limite, né, mas ninguém merece. Agora o cosseno de x vai ser ligeiramente mais fina. Eu vou deixar ela mais fina com a mesma cor e pontilhada. Talvez isso ajude muito. Então essa é preta, como eu não acho azul da mesma cor, eu vou colocar preta a primeira também. Ah, é aquele azul ali? Ah, agora já vai. Preto. Tá? Seno e cosseno. Agora eu vou fazer a derivada desse cosseno ali, que nós já sabemos que é menos seno. Para os flamenguistas vai ficar bom, né? Preta e vermelho. E agora, um pouquinho mais fino. Bom, e qual será a derivada do menos seno? Bom, se a derivada do seno é o cosseno, a derivada do menos seno, joga o menos 1 para fora, que é constante, né? Vai virar menos cosseno. Vou fazer essa aqui também vermelha e com o traço mais fino. O diabo é achar onde está o vermelho aqui. Vamos fazer um negócio aqui parecido com o vermelho. E o tracinho um pouquinho mais fino. Acho que é esse aqui mesmo. Agora eu vou derivar esse menos cosseno. Vou fazer até esse menos cosseno pontilhado, porque está difícil de enxergar. Agora eu vou fazer esse menos cosseno. Veja que aqui eu tenho derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Vou fazer derivada quarta da primeira função. Menos cosseno. Bom, se a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos cosseno é seno. Voltou a ser seno de x. Ó, voltou em cima da função original. E a partir de agora a coisa começa a se repetir. Eu fiz isso porque achei legal, nada demais, né? Então, a derivada dessa preta grossa é a preta mais fina. A derivada da preta mais fina, né? Ó, pode ver que aqui a derivada é negativa, bom, então tem que ser essa vermelha mais grossa. A derivada da vermelha mais grossa é a vermelha pontilhada, né? E a derivada da vermelha pontilhada volta a ser a preta grossa ou a laranja. Não, o Luciano está aqui? Luciano está aí. Luciano, é difícil de ter esse sentimento aí, de entender essas inclinações? O que você me diz? Ah, professor, o professor jogou ali no gráfico ali, o seno de x e o cosseno de x, que é a grossa e a fina, são a função normal, né? A função normal é, vamos dizer, a primeira função é o seno, né? É a bem grossa.
Eu acho que fiz tudo muito rápido às vezes, né, Luciano? Vamos fazer de novo? Acho que fica melhor, professor. Fica, né? Isso aí. Então vamos lá de novo, vou fazer tudo de novo isso aqui. Então, todas, né? Todas são funções, tá? A primeira é a função original, né? A derivada de uma função é uma função também. Função é uma regra onde x depende de y, né? E acabou. Essa é a definição. Então, eu tenho o seno de x. Agora eu vou achar as inclinações de seno de x, que a gente sabe de cor, que é cosseno de x. Tá aí, cosseno de x. Eu vou fazer essa função também da mesma cor, né? E, por que não pontilhadinha? Né? Vamos mudar talvez o nosso estilo, pontilhadinha. Tá? Então, função e derivada. Agora, e se eu quisesse fazer a derivada da derivada, né? Vou fazer a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é, porque eu sei de cor também, tá? É menos seno. Agora vamos fazer a análise aqui, ó. Primeiro da função original, né? E eu percebo que a função original aqui em cima, a derivada dela é zero. Você consegue ver no pontilhado que a derivada é zero também, né? Consegue ver que na função original, a derivada aqui é negativa, né? Porque ela está descendo. E ela deu negativa aqui no pontilhado. Consegue observar aqui na função preta que a derivada da função preta aqui é zero, que a inclinação dela é zero. E é o que diz o pontilhado aqui também. Consegue perceber que aqui a inclinação é positiva. E é o que diz aqui no pontilhado. Tranquilo, Luciano, até aí? Tranquilo, professor. Pode continuar. Agora eu vou observar a derivada da derivada, né? Que é essa função azul. Então, eu percebo... Vou clicar aqui fora para ficar mais visível. Eu percebo que essa função aqui tem inclinação negativa e é o que diz o gráfico azul. Eu percebo que aqui a inclinação é zero e é o que diz o gráfico azul. Eu percebo que aqui a inclinação é positiva e é o que diz o gráfico azul. Agora eu vou fazer a derivada segunda da função preta, né, da função original. A derivada terceira, na verdade, porque essa é a derivada primeira e essa é a derivada segunda. Antes de fazer a derivada terceira, talvez eu... Qual a relação da azul com a primeira, né? Eu só estou fazendo a relação da azul com a pontilhada, né? Ou da função original com a derivada. Eu só tenho feito relações, né, de função com a sua derivada, de função com a sua derivada. Mas qual que é a relação da função original com a sua segunda derivada direta? Existe uma relação também. Mais difícil de ser vista, tá? Mas eu já vou dar prontinho aqui para vocês. É a concavidade. Percebam que aqui eu tenho uma concavidade para baixo. Concavidade para baixo é um número negativo, então está dando tudo negativo. Onde ela é mais côncava aqui na copinha. E ela é mais côncava para baixo, negativa. Já aqui, ela é côncava para cima, nessa copinha de baixo, ou nesse vale. E é onde a segunda derivada é mais positiva. Pô, que legal. Então, a primeira derivada me dá a inclinação e a segunda derivada me dá a concavidade. E agora eu não vou fazer as demais derivadas, não faz sentido, é só para mostrar que acaba voltando no seno, mas isso talvez só gere mais complicação do que algum benefício. Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é o menos seno, nós já falamos. Estou repetindo todas as regras de diferenciação aqui, ó, que a gente já viu.
E para finalizar a aula de hoje, eu vou calcular qual que é a derivada de x vezes seno de x. Vou misturar regra do produto, né? Regra do produto com regra da trigonometria, né? Que é a derivada do seno é o cosseno. Talvez a gente pegue até uma um pouquinho mais difícil. Vamos fazer essa aqui, ó. Seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Decore aí, por favor. Eu quero encontrar a derivada com relação a x de seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Não precisaria ter colocado tudo lá em cima, né? Isso aí foi uma falta de economia de espaço. Eu posso escrever isso de maneira mais simples, assim. Maneira mais simples, não, da mesma maneira, mas que ocupe menos espaço. Bom, isto é igual, de maneira assim, abstrata, né? U sobre V, linha, e que nós vamos usar a regra U' V menos U V' sobre V ao quadrado. Bom, aqui do ladinho, U' é a derivada do seno, que é cosseno de x, vezes V, que é o denominador, 1 mais cosseno de x. Vamos fazer um espacinho. Menos U, que é seno de x, vezes V', que é essa derivada. Bom, a derivada de 1 é 0, a derivada do cosseno é menos seno. Tudo isto dividido por 1 mais cosseno de x ao quadrado, né? Pelo de baixo ao quadrado. Agora, continuando, cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Onde tem cosseno ao quadrado e seno ao quadrado é uma maravilha, porque talvez eu possa substituir por 1. Mais seno ao quadrado de x. Né? Seno vezes seno. Tudo isso aqui dividido, pena que não é 1 menos cosseno ao quadrado. Ah, não adianta nada. Não vai adiantar nada, não, porque o quadrado está fora ali, né? Então, 1 mais cosseno de x ao quadrado, né? Se fosse aqui, talvez ajudaria. A soma desses dois, para nossa alegria, é 1. Então, eu vou ficar com cosseno de x mais 1, dividido por cosseno de x mais 1 ao quadrado. Para nossa alegria, aconteceu mais alguma coisa, porque aqui o expoente é 1, né? Então, eu posso cortar esse com esse, né? E a derivada, vou escrever dy de x, ela vai ficar igual a 1 sobre 1 mais cosseno de x. E chegamos na solução. Quem quiser olhar com um pouquinho de mais atenção novamente em casa, né, consegue chegar aqui também, né? Foi feito todo o passo, né? Naquela história lá de V vezes U', né, menos U vezes V' sobre V ao quadrado. Tá? E passo a passo até chegar na solução. Ô, professor. Sim? Ali na resolução que o senhor fez, eu já não poderia cortar o 1 mais cosseno de x no início ali? Deixa eu dar uma olhadinha. Onde que está a nossa resolução? Esse 1 mais cosseno de x, você não poderia cortar com esse,
De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, porque isso dali, ó, eu posso reescrever assim, ó, cosseno de x que multiplica 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado, né? Menos, posso colocar aqui até mais seno ao quadrado de x, dividido por 1 mais cosseno de x ao quadrado. Deixa eu puxar isso um pouquinho mais aqui para a direita e diminuir um pouquinho para aparecer todo o quadro. Então, Riel, você concorda comigo que este pedaço daqui é igual a este pedaço que eu reescrevi, certo? Sim. Agora, você pode sim cortar esse quadrado com esse daqui. Agora, não antes. Mas do lado de lá vai continuar com 1 mais cosseno de x ao quadrado. Tá? Então, em suma, você não pode cortar esse quadrado com aquele lá. Entendi. Porque aqui tem o menos, só se aqui fosse um vezes, né? Se não dividir ela antes, né? Se não abrir ela antes. Exatamente, você não abrir. Agora, depois de aberto, beleza, aí pode. Uhum. Só que daí não vai simplificar em nada a nossa vida, né? Talvez até piore. Mas a gente consegue chegar na mesma solução, com mais sofrimento, né? A gente pode cavar um buraco numa terra dura com picareta ou com uma enxadinha, né? Vai cavar o buraco, né? É verdade. Obrigado, professor. Valeu, imagina. Meus caros, eu não vou passar mais nada. Acho que a gente teve já uma aula com bastante conhecimento hoje, né? Espero que vocês... Eu vou colocar essa aula ainda hoje, mas independente de eu colocar a aula hoje ou não, eu gostaria muito que vocês já fossem fazendo os exercícios, né? Pelo menos os exercícios de fixação do livro. Tá? Vão acompanhando lá, porque é importantíssimo, né? Fazer exercício e dar-lhe dúvida ali no nosso grupo, né? Que o Francisco, ele está ali e ele é um cara muito legal, assim, para nos atender, tá bom? Vamos, né, estudar como se fosse, com a mesma responsabilidade que a gente teria se estivesse no trabalho, tá? Porque para os que não trabalham, lembrem-se que esse é o trabalho de vocês. Para aqueles que tiveram a chance na vida de não precisar trabalhar e estudar, aproveitem, façam valer a chance que o universo lhes proporcionou. E aqueles que precisam trabalhar, que Deus ilumine vocês e que consigam estudar e trabalhar e continuar nessa luta, que vocês estão dando um belo exemplo também. Em resumo, parabéns a todos, tá? Parabéns a todos, principalmente por estarem na luta e não serem fracos desistindo. Tá? Porque aquele que já desistiu, tchau, a oportunidade já foi. E aquele que não desiste, esse é o único que tem chance de sucesso. Meus caros, passada a aula de filosofia, um abração para vocês aí e até a aula que vem. Tchau, tchau. Valeu, professor.